Gente, um prazer estar novamente com todos vocês aqui ao vivo e também depois com os que vão assistir essa live em outro horário, em outro momento, né? Hoje está um dia bonito aqui no Rio, que maravilha! E aí vamos compartilhar esse conteúdo que é sobre a gentileza, que todos nós precisamos ser gentis e como é bom receber gentileza. Você sabe que é uma coisa simples, né? Mas quando eu entro num supermercado e preciso de alguma coisa que não é tão comum eu comprar, e aí a gente pede um funcionário, onde é que tem esse produto? E eles largam as coisas que está fazendo, que o funcionário está fazendo, e nos acompanha até onde está o produto. Eu acho isso o máximo. É uma gentileza. Vocês gostam também? Isso me faz tão bem. Mas a gentileza, ela acontece em todos os momentos da nossa vida, se nós quisermos, né? Nós muito apreciamos a gentileza. Tipo, você chega num consultório, você vai para uma consulta e você está de frente à secretária, você já chegou, a secretária olha para você, dá um sorriso, dá um bom dia e pergunta o que a gente deseja, né? Qual é o horário, dá um cumprimento. Isso é muito bom. É melhor do que a gente chegar na secretária, ela tá fechada, sem dar um sorriso, sem cumprimentar. A gente sente, né? E quando a gente entra no consultório e o médico lida só com o computador e às vezes nem olha pra gente. Então, isso acontece em todos os níveis. Como é bom a gente ter a receptividade do outro. Recebe a gente, levanta, oferece a cadeira, pergunta em que eu posso ajudar. Ouve, né? Ouve o paciente para saber o que realmente ele sente, a dor. Às vezes é uma dor da alma, às vezes é uma dor física. É um problema que está afligindo o outro, né? E o médico, ou psicólogo, ou nutricionista dá toda a atenção ao que se está falando. Isso é maravilhoso. E em casa, é muito bom a gente receber gentileza. Alguém chega da rua e diz: "Oi, cheguei! Quem está aí?" É gostoso ouvir para quem está lá dentro. E aí, com esse cumprimento, a pessoa que está lá dentro já responde: "Tô aqui, vem cá, me conta as novidades." Muito bom. Em casa também, né? Você entra na cozinha que você deixou arrumadinha e você encontra arrumadinha. Quem entrou nesse meio tempo lavou o copo, guardou o copo, guardou a lata do Nescau, aquilo que sujou, lavou. Então, isso é maravilhoso, gentileza. A gente chega na cozinha e diz: "Nossa, tá tudo arrumadinho." E a mesma coisa quando nós temos aqueles agrados, né? Que nós fazemos àqueles que estão conosco. Às vezes trazer um presentinho, uma lembrancinha, ou um lanche. De repente você foi fazer um lanche e se lembrou daquele que está em casa. Aí você leva. Ai, que gentileza. Há receptividade nisso, há sorriso, há agrados. Muito maravilhoso.
Então, nós estamos falando daquilo que é gostoso e que a gente sente quando o outro nos agrada, quando o outro nos é gentil, quando o outro nos é amável. Mas aí eu pergunto para você que está me ouvindo: você é gentil? Você cumprimenta quando chega em casa? Você guarda aquilo que você tirou do armário? Lava o pano do chão que você sujou porque foi limpar alguma coisa no seu quarto? Lava o pano de chão ou deixa no tanque para alguém lavar? Isso é gentileza. E o outro sente, sempre, sempre. A gente sente quando o outro faz algo que deveria e que não sobra pra gente, não é verdade? Então, a amabilidade com que a gente trata as pessoas que nós vamos visitar, os nossos vizinhos. Nós temos que ter nossos vizinhos como uma parte da nossa vida, né? Então precisamos agradar o nosso vizinho também, com a lembrancinha, de vez em quando dar um pulinho lá, saber como é que as pessoas estão passando. Na verdade, a gente precisa fazer uma boa vizinhança e nem sempre nós fazemos isso. Aqui no Rio nós somos mais comunicativos, né? Nós somos bem comunicativos. Tem outros estados também, mas tem alguns estados do Brasil que as pessoas são um pouco mais fechadas. E isso, quando a gente visita, a gente percebe. Então, o sorriso, a comunicação, a amabilidade com alguma coisa que você vê, por exemplo, no trânsito. Nós podemos ser muito amáveis, não é verdade? Dando espaço, às vezes, para o carro passar, ou aquele que nos corta, a gente diz: nossa, ele é muito audacioso. Porque, ao mesmo tempo que nós podemos ser gentis, recebemos a gentileza do outro, nós também podemos ser condescendentes com a atitude do outro que não é gentil. Então, porque a gentileza, ela contagia. Você chega num atendente e ele está meio emburrado, mas se você chegar com um sorriso e alegria, às vezes fazendo um elogio, né, a alguma coisa interessante que está na sala ou que está na pessoa, isso já gera um bem-estar e contagia. Aquele que estava aborrecido deixa de ficar. Então, a gentileza gera gentileza. E isso é maravilhoso. E nós podemos ser, de alguma forma, muito generosos, né? Muito maravilhosos para o outro. Quando a gente ouve, por exemplo, sem interromper. Tão bom ser escutado, né? Então vamos escutar o outro também, porque às vezes um colega vem contar uma situação e você já quase no início, senão quase não deixa outra pessoa falar do seu problema, já interrompe dando ideias, achando que a sua opinião, dando a sua opinião, e não é bem assim. O outro gosta de ser ouvido na sua dificuldade integral para quem escuta poder entender direitinho o sentimento que está envolvendo aquela dificuldade, aquele problema. Falar sem acusar, né? Ah, gente, olha, isso precisa treino, tá? Porque às vezes nós temos uma pessoa do nosso lado que a gente vê uma série de questões que não estão de acordo com a sua vivência, a sua opinião, e você acaba, no meio da fala do outro, já acusando ele disso e daquilo. Então, isso não é nada gentil, isso não é nada amável. Responder sem brigar, nós temos que nos
deparar com isso aí, né? Não brigarmos por qualquer coisa, porque isso não é nada gentil e não gera gentilidade, né? Gentileza, não gera amizade. Então vamos responder dentro de uma sabedoria, sem agredir o outro, né? E sem estar acusando o outro de qualquer coisa que a gente saiba que ele tem e que não é legal para nós, não é? Para ele, o comportamento dele está ótimo. Fazer favores, né? Isso é muito legal. Que a gente puder fazer de favor para o outro, né? Quando for possível. Isso é uma gentileza, né? Cumprir as nossas promessas. Ah, eu vou aí na quinta-feira e não aparece. Pelo menos tem que dizer, olha, eu não vou poder por isso, de preferência antecipado, porque a pessoa espera você na casa dela e você não vai e nem avisa, e avisa em cima da hora, só que ela interrompeu um outro compromisso para receber você. Ah, isso não é gentileza. Nós temos que nos corrigir de uma série de questões, né? Porque exigimos muito do outro, mas e de nós? Nós exigimos um comportamento mais adequado, que o outro vai sentir acolhido. E gentileza não parece, mas é necessário aprender, porque é uma habilidade. Se nós não temos, nós precisamos aprender. Feito o funcionário do supermercado. O funcionário do supermercado, ele aprendeu pelo gerente dele que ele precisa deixar as coisas que ele está fazendo para atender ao cliente, levá-lo ao produto que ele precisa. Foi um aprendizado. Talvez ele leve isso para a vida dele, de relações, né, com os outros. E nós precisamos fazer cursinhos de gentileza, nos habilitarmos nisso aí. Então vamos assistir palestras, vamos buscar mudanças de atitudes que podem fazer com que nós estejamos mais próximos do outro de uma forma fraterna, amiga, que o outro goste. Sorrir, né? Não sorrir só com a boca, sorrir com o olhar também. Isso é maravilhoso. Elogiar sempre. Pois bem, fazendo esse estudo de gentileza, eu me deparei com uma pessoa que foi muito generosa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? É o chamado profeta da gentileza. Eu acho que alguns de vocês já estão se lembrando de um senhor que viveu aqui num tempo nosso ainda. Eu cheguei a vê-lo nas ruas e ele pregava, né? Pregava nas ruas a gentileza. E ele é que produziu essa frase: gentileza gera gentileza. É o José Datrino. O nome dele é diferente. O José Datrino, o profeta da gentileza. Ele, desde os 12 anos, ele parece que sentia um chamado, dizendo que tinha uma missão. Ele falava para os familiares, e os familiares achavam aquilo estranho. Ele tinha mais 9 irmãos. Ele viveu a infância e a adolescência na roça, como se diz, no interior de São Paulo, lidando com animais e com plantas, com plantações. Pois bem, ele se tornou adulto, ele também produziu uma empresa de cargas, ele era dono, e ele tinha 5 filhos. E aconteceu aqui no Rio
um incêndio de grandes proporções, um circo, né? Os circos norte-americano, Grand Circus norte-americano. Num dia de apresentação, pegou fogo o circo e na verdade foi um desastre. Dizem que um dos maiores incêndios que já ocorreu no Brasil, né? E que umas 500 pessoas desencarnaram nesse acontecimento. Desencarnaram, passaram para o lado de lá. Então, isso realmente trouxe uma tristeza para todo mundo que assistiu às imagens e que viu a dor dos parentes, porque a maioria eram crianças que foram para o circo. E José Datrino, ele ficou muito sensibilizado por esse acontecimento. E ele acabou que largou a família, pegou um caminhão e foi para esse local onde aconteceu o incêndio. Então, ele passou 4 anos nessa área. Lá, ele plantou um grande jardim e horta. E ele passou a consolar todos aqueles que eram familiares, que não se consolavam de uma perda de uma criança, ou de 2 ou de 3, porque as crianças foram a família, né? Foi viver o circo, foi um circo que fez muito propaganda, tinha leões, tinha elefante, uma novidade. Então ele passou durante 4 anos confortando as pessoas que iam lá, que eram parentes, chorosas, e ele dava flores do jardim dele, e ele falava palavras de compreensão, de conforto, de ajuda, muito motivador naquele tempo. E aquele lugar ficou conhecido como o Paraíso da Gentileza. Então mudou completamente, né, a ideia do local de muita tristeza para a gentileza. Muito, muito lindo esse trabalho de senhor. E depois dali ele saiu aqui pelo Rio de Janeiro pregando a gentileza. Então ele levava cartazes aqui no ombro e entregava flores para as pessoas da rua. E sempre falava alguma coisa que era confortante. E sempre falava a frase dele, que ficou célebre, né? Gentileza gera gentileza. Ele fez uns desenhos, ele escreveu essas frases, não só essa, mas outras, mas sempre falando de fraternidade, de entendimento, de compreensão. Aqui e ali tinha uma crítica em relação a alguma coisa que não atendia a esse aspecto de gentileza. Mas ele fez, então, uma obra de arte em 56 pilastras dos viadutos aqui do centro da cidade, perto da rodoviária. E essa obra foi cantada em versos, em prosa, em música, né? Até por Marisa Montes e também pelo Gonzaguinha, que elogiava o trabalho que ele fez. Tinham gentileza com o trabalho que ele fez. Pois bem, isso tudo foi depois pintado, né? Os pilastras foram pintadas, então desapareceu a obra. Depois eles recriaram a obra, a prefeitura. Eu acho que foi tanta gente dizendo, nossa, não podia apagar, isso é uma obra de arte. É uma obra que inspira o bem, né? Então, agora tem um novo acontecimento no Rio, né? Que é levar cores para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e eles estão pintando essas pilastras, esses viadutos, com cores inspiradas nas cores que o José Datrino pintou nas pilastras. Tá até bem bonito. A gente passa e lê as palavras.
Gentileza gera gentileza. Muito legal. Então, nós temos que levar esse recadinho para o fundo do nosso coração, porque a gentileza, ela vai ser útil aqui, enquanto estamos aqui na Terra, entre aqueles que nós convivemos, e vai ser útil por toda a eternidade da nossa vida, porque é uma habilidade adquirida. Vamos estudar. Vamos ser mais gentis uns com os outros, em todos os momentos, até com as coisas que nos desagradam. Porque a gentileza gera a gentileza. Gente, muito obrigado. Um ótimo dia para vocês. Aqui tem um comentário. Ah, que legal. A Vitória, minha amiguinha, minha parceira de live, ela não aparece. Mas houveram uns comentários aqui da live, que bonitinho. A Márcia Mota comentou: como está faltando gentileza e cordialidade entre nós. Que bonitinho. Alessandra, gente, é minha fã, tá? Doutora Nilde é a pessoa mais gentil que conheço, que honra. Ah, querida. Gentileza é também fazer algo para alguém sem esperar nada em troca. Alexandra, bonitinho. Muito bom. Muito obrigado pelo... Almi Moreira, gentileza gera gentileza, isso é verdadeiro. Muito bem. E temos o Dia Mundial da Gentileza, que é dia 13 de novembro, né? Quando eu comecei a ler o trabalho do José Datrino, eu tinha lido em algum lugar que um dia do mês de abril seria o Dia da Gentileza também. Eu não sei se só no Rio de Janeiro, mas enfim. É isso, turma. Muito obrigada. Estar com vocês. Possamos estar outras vezes com temas que possam estimular a nos tornarmos pessoas melhores, mais agradáveis para o mundo, para nós mesmos, né? E para Deus. Obrigada, tá? Tchau, tchau.